Capítulo 6. Sá habitava num dos arrabaldes da corte, uma chácara, que caprichara em preparar. Com 30 anos de idade, um caráter fleumático e uma imaginação ardente, o meu amigo tinha errado a sua vocação. A natureza o destinara para milionário, tal era o seu desprezo pelo dinheiro quando se tratava de realizar um de seus 1000 sonhos dourados. Gozando do conforto e mesmo da elegância que lhe permitia uma folgada abastança, as flores que ia colhendo pelo caminho estavam longe de satisfazer-lhe as fantasias orientais. Por isso, impunha a si mesmo o sacrifício de acumular pequenas reservas, fruto das economias de muitos dias, para consumi-las em poucas horas, com um desapego selvagem. A alma obcecada pelo trabalho, irritada pelas migalhas de prazer que babujava aqui e ali, tinha de tempos a tempos necessidade de um banho russiano. Nesses dias, Sá dava férias às ocupações graves, convidava alguns amigos e oferecia à imaginação um pasto régio. Era o reinado efêmero da devassidão, naquela existência alegre, mas calma de ordinário. A sua casa de moço solteiro estava para isso admiravelmente situada entre jardins, no centro de uma chácara ensombrada por casuarinas e laranjeiras. Se algum eco indiscreto dos estouros báquicos ou das canções eróticas escapava pelas frestas das persianas verdes, confundia-se com o farfalhar do vento na espessa folhagem, e não ia perturbar nem o plácido sono dos vizinhos, nem os castos pensamentos de alguma virgem que por ali velasse a horas mortas. Cheguei por volta de meia-noite. Já estavam reunidos os convidados. Lúcia, 3 belas mulheres que eu conhecia de vista, e um senhor de cabelos e barbas brancas, vestido com esmero extremo, mas com alguma excentricidade inglesa. Um desses velhos ainda verdes, que se esforçam em reconstruir sobre os últimos rescaldos de fogos extintos com o auxílio de um impertigamento cômico, uma atividade elástica e um fato repertório de anedotas galantes. A mocidade fictícia que só a eles próprios ilude. Sá nos apresentou com estas palavras: o Sr. Couto, capitalista. O 6º convidado era um moço de 17 anos, o Sr. Rochinha, que trazia impressa na tez amarrotada, nas profundas olheiras e na aridez dos lábios, a velhice prematura. Libertino precoce, tinha o orgulho do vício, que estampara nas faces, receando talvez que o insultassem, pondo em dúvida os seus brasões de nobreza, conquistados com o copo em punho, nalguma tasca imunda. Se fosse pobre, o Sr. Rochinha teria fumaças de poeta byroniano, mas ainda era rico da herança que esbanjava, e portanto não passava de um moço gasto. Sá tinha jeito para escolher os seus convidados. O contraste do vício que apresentavam aqueles 2 indivíduos, o velho galanteador, fazendo-se criança, com receio de que o supusessem caduco, e o moço devasso, esforçando-se por parecer decrépito, para que não o tratassem de menino. Essa antítese viva devia oferecer ao observador cenas grotescas. O que eu vi entrando era uma pequena amostra. O Sr. Couto, fresco e repolhudo, bamboleando-se na cadeira, fazia sorte que as mulheres aplaudiam, e consumia o 3º copo de água gelada para abrandar o fogo interno. O Sr. Rochinha, derreado pelo sofá, erguia às vezes a cabeça pesada de sono e torpor para absorver um cálice de conhaque da garrafa que tinha ao lado. Sá, que se embalançava numa cadeira de palha, saboreando o antegosto das delícias gastronômicas, ergueu-se para receber-me. Só esperávamos por ti. Onde te meteste no teatro que não te vi? Estive do lado oposto. Cuidei que nos encontrássemos na saída. É meia-noite, vamos cear. Ao som do tímpano, apareceu um criado, que recebeu ordem de servir. A reunião nada tinha ainda que assustasse os bons costumes, à exceção de alguns gracejos dúbios da galantaria enrugada do Sr. Couto. Este conversava-se alegremente, como no mais aristocrático salão.
Havia mesmo um ligeiro tom de cerimônia, que se não era bastante para acanhar, tirava contudo ao diálogo o colorido vivo e animado que lhe dá a palavra solta. Entretanto, se a senhora não conhece as odes de Horácio e os amores de Ovídio, se nunca leu a descrição da festa de Baco e não tem notícias dos mistérios de Adonis ou do rito afrodisíaco das virgens de Pafos, que em comemoração do nascimento da deusa iam certos dias do ano banhar-se na espuma do mar e oferecer as primícias do seu amor a quem mais cedo as cobiçava, se ignora tudo isto, rasgue estas folhas, ou antes, queime-as, para que sua neta, achando as tiras que ficarem sobre a mesa, não se lembre de fazer delas papelotes. Se, ao contrário, apreciou esses trechos admiráveis da literatura clássica, pode continuar a ler, pois não achará imagem nem palavra que revolte o bom gosto, sensitiva delicada dos espíritos cultos. Anunciando a ceia, atravessamos o jardim para ir à sala do serviço. Não posso deixar de fazer-lhe uma breve descrição dessa parte da casa, que ocupava a ala direita do edifício, formando uma espécie de pavilhão. Era o palácio encantado do sibaritismo, que só de longe em longe, e nas hortas mortas da noite, abria suas portas à chave de ouro para alguns adeptos de seu culto, ou para algum profano que desejasse iniciar-se nos lúbricos mistérios. Entremos, já que as portas se abrem de par em par, cerrando-se logo depois de nossa passagem. A sala não é grande, mas é espaçosa. Cobre as paredes um papel aveludado de sombrio escarlate, sobre o qual destacam entre espelhos duas ordens de quadros representando os mistérios de Lesbos. Deve fazer ideia da energia e aparente vitalidade com que as linhas e colorido dos contornos se debuxavam no fundo rubro, ao trêmulo da claridade deslumbrante do gás. A mesa oval, preparada para 8 convivas, estava colocada no centro sobre um estrado, que tinha o espaço necessário para o serviço dos criados. O resto do soalho desaparecia sob um felpudo e macio tapete que alcochoava o rodapé e também os bordos do estrado. Os aparadores de mármore, cobertos de flores, frutos e gelados, e os bufetes carregados de iguaria e vinhos eram suspensos à parede. Não pousava o pé de um móvel na orla veludada que cercava a mesa, e parecia abrir os braços ao homem ébrio de vinho ou de amor, convidando-o a espojar-se na macia alcatifa, como um jovem poldro nas cálidas areias da várzea natal. Pela volta da abóbada de estuque que formava o teto, pelas almofadas interiores da porta e na face de alguns móveis, havia tal profusão de espelho que multiplicava e reproduzia ao infinito, numa confusão fantástica, os menores objetos. As imagens, projetando-se ali em todos os sentidos, apresentavam-se por 1000 faces. Não lhe falo da ceia que nada tinha de especial, suntuosa e delicada, como os sabem preparar aqui. Sorria aos olhos e trescalava de aromas penetrantes e deliciosos, que iam prurir as fibras gástricas. Esse perfume sibárico e o aspecto brilhante das iguarias esquisitas, entre as irradiações do cristal e os reflexos áureos, rubros ou violáceos da madeira, do Porto e do Borgonha, é talvez o mais delicado acepipe que um anfitrião de gosto oferece aos seus hóspedes, porque nesse bocado homérico, os olhos e o olfato servem com fartura ao paladar um pouco de tudo, um primor de todos os manjares que a capacidade do estômago não permite absorver. Sentamo-nos 2 a 2, porque só havia na sala 4 cadeiras. Não se espante, eram cadeiras medidas para 2 corpos, espécies de pequenos sofás de palhinha, onde se estava mais do que comodamente. Esta singularidade era um símbolo da união, ou melhor, da comunhão, que o dono da casa queria que houvesse durante a ceia. Não eram 8 pessoas, mas 4 amigos que se divertiam em amável companhia. Acrescia que a longa separação das cadeiras e a espessa cortina de flores deixava a cada um plena liberdade. Era ao mesmo tempo a solidão
e a convivência. Ao anunciar da ceia, Lúcia tomou-me o braço que ia oferecer-lhe. Sentamo-nos a um dos lados da mesa em face de Sá. O senhor Couto, como de rigor, impava de gula e fatuidade, defronte da sonolência do Rochinha, e a ilharga de uma linda espanholita, que o olhava sorrelfa, como um momo de petulante zombaria. Depois da sopa, Sá ergueu o copo cheio de velho madeira e saudou seus hóspedes. Estão feitos os cumprimentos, meus senhores. Gozemos. É meia-noite, disse mostrando a pêndula de alabastro. Até 1 hora come-se. Caso alguém reclame, prorroga-se o tempo. A não ser o senhor Couto, murmurou a companheira deste. Aprovado, sem discussão, retrucou o velho. Pare com isso, Nina. Comer é uma das boas coisas deste mundo, porém não é a melhor. Demais, a mesa aí fica, e ninguém erra a boca mesmo no escuro, acudiu Laura rindo. Creio que o senhor Couto corou. Em todo caso, remexeu-se, como se estivesse sobre alfinete. Ora, isso sucedeu uma vez, e foi para te meter febre. Não se trata dos 60 anos do senhor Couto. 45, minha joia, e por fazer. Passemos à ordem do dia, exclamava uma francesa já abrasileirada, que tinha privado com o orador da Câmara. Bem, continuou Sá, a hora seguinte bebe-se. É bastante? É demais. Em menos tempo dou conta de uma cesta de champanhe, gritou Nina. Não admira. Uma burra vale mais do que uma cesta, e tu eras capaz de esvaziá-la num minuto. Então, adotada 30 minutos? Perguntou Sá, interrompendo o Couto. Para mim é indiferente, respondeu o Rochinha acordando. Já se foi o tempo em que me embriagava com essas limonadas de espuma e esses vinagres do Reno. Sou uma velha esponja, meu caro. Fui curtido ao rum. Manda-se preparar para ti uma gengibrada. Ora, que bicho é esse? É uma infusão de gengibre fervida em aguardente, de 36 graus, com uma garrafa de maraschino. Deliciosa bebida, disse Lúcia. Não leva também algumas gotas de chumbo derretido? Finalmente, meus senhores, às 2 horas em ponto, imola-se a razão no fundo das garrafas. Bravo! Gritaram as mulheres em coro. Aceito por unanimidade. Posso imolar a minha desde já, gritou o Couto. Não admito. Requeiro que haja respeito. E a inocência dos criados. À vista das considerações devidas ao sexo, mesmo porque seria difícil imolar o que não existe. Procedamos em regra. Às 2 horas, portanto, para-se a pêndula. Abolição completa da razão, do tempo, da luz, e inauguração solene do reinado das trevas e da loucura. Até lá, liberdade completa dentro dos limites da decência. Tudo quanto possa alegrar, como o gracejo, a cantiga, o brinde ou o discurso é permitido, salvo o direito ao respeitável público feminino e masculino de patear as sensaborias. Nota do taquígrafo. Numerosos apoiados. O orador é cumprimentado. E o Couto, para realizar o seu dito, propôs a saúde de Sum e acompanhou-a com um discurso recheado de disparate, interrompido a cada palavra pela algazarra dos estouros báquicos. Não tomei nenhuma parte nesse primeiro tiroteio. Lúcia apenas dissera uma palavra. Ela estava visivelmente contrariada. Por momentos, caía em profunda distração, de que eu atirava a custo. Depois tomava-se de um estouvamento e sofreguidão que não era natural. Uma vez levantando o cálice, a contração muscular foi tão violenta que o cristal espedaçou-se entre as falanges delicadas. Tinha-se ferido, e para estancar o sangue, mergulhou o dedo no meu copo cheio de salterne. O áureo licor enrubesceu, e eu esgotei-o até a última gota num assomo de galanteio romântico. Lúcia acompanhou meu movimento com um olhar tão cheio do que olhava, como se eu lhe bebera a própria vida nessas gotas tintas de seu sangue. Se o bebesse todo, balbuciou. Ora, tu morrias, Lúcia, respondi sorrindo. Eu viveria. O resto seria pasto dos vermes, como foi pasto dos homens.
Semelhante à mosca importuna que se afoga no vinho, a lúgubre palavra afogou-se no entusiasmo que começava a brilhar em todas as frontes. Lúcia apanhou no ar o primeiro dito que passava para fazê-lo ressaltar com uma das réplicas vivaces, titilantes de sarcasmo e ironia, que em certos momentos fervilhavam de seus lábios. Era impossível segui-la nesse brilhante rasto de seu espírito.